O céu mudou de humor sem aviso, como uma besta ferida decidida a atacar. Minutos antes, as montanhas ainda eram visíveis à distância, suas cristas escuras recortando o horizonte. Então o vento veio primeiro e um uivo grave, profundo, que atravessou os vales como um presságio. Logo depois, o mundo começou a desaparecer. A neve caiu pesada, violenta, sem piedade. Não eram flocos delicados, mas lâminas brancas lançadas pelo vento. Em questão de instantes, a paisagem foi engolida. Árvores viraram sombras. Rochas sumiram. O chão deixou de existir. Tudo se transformou em um vazio branco, infinito, sufocante. O frio não pedia licença. Ele rasgava. Mordia a pele, atravessava couro, lã e carne. O ar entrava nos pulmões como vidro moído. Cada respiração queimava. O vento empurrava com força, tentando derrubar tudo que ousasse ficar em pé. A tempestade desceu das montanhas como uma sentença. Não havia abrigo. Não havia misericórdia. Apenas o som constante do vento gritando morte. Ali fora, ninguém sobrevivia por muito tempo. Não homens. Não cavalos. Muito menos uma mulher com uma criança. Qualquer um que conhecesse aquelas terras sabia disso. Bastava uma hora perdida na nevasca para o corpo desistir. 2 horas, e a mente começava a falhar. Depois disso, vinha o silêncio, o tipo de silêncio que cobre tudo com neve e apaga nomes, histórias e pegadas. Era o tipo de tempestade que transformava homens experientes em cadáveres anônimos. O tipo de tempestade que não deixava testemunhas. E mesmo assim, alguém estava lá fora. O cowboy estava sozinho quando o vento mudou. Sozinho como sempre estivera. Um homem de poucas palavras, rosto marcado pelo sol, pela poeira e por coisas que ele nunca contou a ninguém. Seu silêncio não vinha de timidez, e vinha de perdas. Aquele tipo de homem aprendia cedo que o mundo não devia explicações. Aprendia a aceitar enterros sem choro, despedidas sem promessas, e dias em que sobreviver já era vitória suficiente. Ele vivia assim. Seguindo trilhas, cuidando do que era seu, sem procurar problemas e mais também sem fugir deles quando apareciam. O código dele era simples. Antigo. Cru. Quando alguém precisava, você ia. Não importava quem fosse. Não importava de onde viesse. Foi por isso que os boatos o alcançaram rápido. Um viajante ofegante, coberto de neve, havia parado na última parada de estrada antes das montanhas. Disse que uma mulher Apache e sua filha tinham sido vistas seguindo por uma trilha errada pouco antes da tempestade cair. Disseram que estavam mal equipadas. Disseram que a criança já estava fraca. Também disseram que não valia a pena ir atrás. Índios trazem problemas. É tarde demais. Você não vai voltar. O cowboy ouviu tudo em silêncio. Cada palavra batia como um martelo velho, conhecido. Ele sabia o que aquilo significava. Ajudar Apaches nunca era só ajudar. Sempre vinha acompanhado de olhares tortos, acusações, perigo. Ele olhou para o céu. Para o branco que avançava. Pensou no frio. Pensou no risco. Depois, sem dizer uma palavra, puxou as luvas, apertou o casaco, e selou o cavalo. Alguns chamados não permitem escolha. Quando ele entrou na tempestade, o mundo deixou de fazer sentido. A neve vinha de lado, de cima, de todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos ardiam. As lágrimas congelavam antes de cair. O cavalo avançava com dificuldade, cada passo afundando, lutando contra um chão que parecia querer engoli-los. As mãos do cowboy perderam a sensibilidade rápido. Os dedos, rígidos, mal sentiam as rédeas. Ainda assim, ele mantinha o controle, guiado mais por instinto do que por visão. À frente, não havia trilha. Apenas branco. O vento empurrava como se tivesse vontade própria. Tentava virá-lo, arrancá-lo da sela, quebrar sua determinação à força.
O frio atravessava tudo, encontrando cada falha na roupa, cada ferida antiga. O cavalo bufava, cansado. O homem também. A cada metro avançado, surgia a mesma pergunta, insistente, cruel. Estou indo para salvar alguém ou para morrer com eles? Ele não tinha resposta. Só sabia que voltar não era opção. Parar, menos ainda. O tempo se distorcia. Minutos pareciam horas. Horas pareciam uma eternidade. O corpo gritava para desistir, para se deitar na neve e descansar, o descanso eterno que o frio oferecia como mentira doce. Mas ele seguia. Porque, em algum lugar à frente, alguém ainda respirava. E enquanto houvesse uma chance, por menor que fosse, ele cavalgaria contra o fim. Foi então que ele viu. Não de imediato. Primeiro, foi apenas uma sombra. Um erro na paisagem branca. Algo que não se movia como a neve. O coração do cowboy bateu mais forte, quase dolorido no peito. Ele forçou os olhos, piscou, avançou alguns metros. A sombra ganhou forma. Entre os pinheiros cobertos de gelo, havia uma figura curvada contra o tronco de uma árvore. Pequena. Imóvel. O vento passava por cima dela como se já fosse parte da paisagem. O cowboy desmontou antes mesmo de pensar. As botas afundaram na neve até o joelho. Cada passo foi uma luta. Quando se aproximou, o ar pareceu mais pesado. Era uma mulher. Apache. O rosto pálido, os lábios arroxeados, o cabelo negro endurecido pelo gelo. O corpo tremia de forma fraca, irregular. Em seus braços, envolta em panos molhados e congelados, estava uma criança. A menina mal se movia. O mundo pareceu parar por um segundo. Todo o vento, toda a neve, todo o barulho se calaram dentro da cabeça do cowboy. Aquilo não era uma busca. Era uma corrida contra segundos. Ele se ajoelhou ao lado delas, tocou o ombro da mulher. Frio. Frio demais. Não havia tempo para pensar. Não havia espaço para dúvida. Só havia desespero. E a certeza brutal de que, se ele demorasse mais um instante, o branco venceria. Ela estava encostada no tronco do pinheiro como alguém que havia desistido de lutar contra o próprio corpo. A neve se acumulava em seus ombros, no colo, nos cabelos longos e escuros, que agora pareciam fios de vidro quebradiço. Cada rajada de vento fazia o gelo render em suas mechas, mas ela já não reagia. O rosto estava pálido demais, quase da mesma cor da paisagem ao redor. Os lábios rachados tinham perdido o tom natural, assumindo um roxo doentio. A respiração vinha em intervalos longos e irregulares, como se o corpo precisasse ser lembrado de continuar. Os olhos estavam abertos e mais não viam. Olhavam através do mundo, presos em algum lugar distante, onde o frio não alcançava mais. Ainda assim, mesmo à beira do apagamento, os braços permaneciam firmes ao redor da criança. Um gesto antigo, instintivo. Proteger, mesmo quando tudo falha. O cowboy se ajoelhou diante dela, sentindo o gelo atravessar o couro das calças. Tocou seu ombro com cuidado. A pele estava dura, fria como pedra deixada ao relento. Ele chamou, primeiro baixo, depois mais alto. Nenhuma resposta. Era o tipo de frio que rouba não só o calor, mas a vontade. Um frio que adormece o medo antes de adormecer o coração. Ele conhecia aquele estágio. Já tinha visto homens fortes se perderem ali. E ainda assim, mesmo quase inconsciente, a mulher mantinha o corpo inclinado de forma a bloquear o vento da criança. Cada rajada atingia primeiro suas costas. Cada golpe do clima passava por ela antes de alcançar a menina. Ela não sentia mais o frio. Mas ainda sentia a responsabilidade. A criança era leve demais. Quando o cowboy passou os braços ao redor da menina para avaliá-la, o peso quase não existia. Não como deveria. Era como segurar um feixe de ossos frágeis envoltos em pano molhado.
O corpo pequeno tremia, mas não de frio comum, era febre. Uma febre violenta, ardendo sob uma pele gelada. Os lábios estavam azulados. A respiração, rápida e curta. Cada suspiro parecia um esforço enorme para um corpo tão pequeno. O rosto, pálido, estava marcado por lágrimas congeladas nas bochechas. O cowboy pressionou a testa da menina com o dorso da mão. O contraste foi brutal. Calor demais. Um fogo interno lutando contra o gelo de fora. Um corpo preso entre extremos, sem força para vencer nenhum deles. Ele conhecia aquele olhar vazio. Já tinha visto em crianças doentes, em feridos de guerra, em gente que estava ficando para trás. Era o olhar de quem está cansado de lutar. Minutos. Talvez menos. Ele ergueu os olhos para a mulher. Ela estava pior do que parecia à distância. Se a criança estava no limite, a mãe já tinha cruzado a fronteira e só ainda permanecia ali por pura força de vontade. O vento rugiu mais forte, como se soubesse que estava ganhando. A neve continuava a cair, cobrindo rastros, apagando provas de que alguém havia passado por ali. O cowboy apertou a mandíbula. O tempo não estava do lado deles. Cada segundo parado era um passo a mais em direção ao silêncio final. Ali não havia escolhas boas. Só havia escolhas urgentes. Ele se aproximou mais da mulher, inclinando-se até ficar no mesmo nível do rosto dela. Tocou-lhe a bochecha com cuidado, tentando estimular alguma reação. A pele estava gelada demais para ser segura por muito tempo. Ei, a voz dele saiu baixa, firme, lutando para atravessar o vento. Não dorme agora. Olha para mim. Os olhos dela se moveram devagar, como se estivessem presos a um peso invisível. Piscaram uma vez. Depois outra. O foco veio e foi embora. Os lábios se moveram, mas nenhum som saiu no primeiro esforço. Ela tentou de novo. Um sussurro fraco escapou, quase engolido pela tempestade. Minha filha. Era tudo o que ela conseguiu dizer. O cowboy sentiu algo apertar dentro do peito. Ele inclinou a criança um pouco mais para que a mulher pudesse vê-la. Mesmo fraca, mesmo tremendo, a menina estava ali. Ela tá aqui, disse ele, firme. Mas a gente precisa sair daqui agora. A mulher piscou de novo. O olhar dela, antes vazio, se encheu de algo antigo e poderoso. Confiança. Não baseada em palavras ou promessas, mas em necessidade. Ela não tinha forças para discutir, questionar ou temer. Ela assentiu, um movimento quase imperceptível. Os braços afrouxaram ao redor da criança, não por desistência e mais por entrega. Ela estava confiando nele. Um estranho. Um cowboy. Alguém que, em outros tempos, talvez fosse visto como inimigo. Mas naquele momento, ele era a única chance. O cowboy não perdeu tempo. Ele puxou a menina com cuidado, envolvendo-a contra o próprio peito, tentando bloquear o vento com o próprio corpo. O calor dele era pouco, mas era tudo que tinha para oferecer. Depois, voltou-se para a mulher. Ela tentou se mover, tentou ajudar, mas o corpo não respondeu. As pernas falharam antes mesmo de levantar. Ele a segurou antes que caísse, sentindo o peso morto de alguém que já tinha gasto tudo o que tinha. Era pesada. Não pelo corpo, mas pela situação. Ele calculou rápido. O cavalo estava ali perto, lutando contra o vento, nervoso. A trilha de volta já não existia. O céu continuava branco, fechado, impiedoso. Se errasse, morreriam todos. Ele ajustou a criança nos braços, depois passou um dos braços livres ao redor da mulher, puxando-a contra si. Cada músculo do corpo protestou. Cada instinto gritou que aquilo era loucura. Mas ele se virou mesmo assim. De costas para o desespero. De frente para a tempestade. O vento bateu como um golpe. A neve quase o derrubou. Ele fincou os pés no chão e deu o primeiro passo.
Voltar não era mais opção. Parar significava morrer. E seguir era a única coisa que ainda fazia sentido. O primeiro passo foi o mais fácil. O segundo, um aviso. O terceiro, uma ameaça. As pernas do cowboy começaram a falhar quase de imediato, afundando até as canelas, depois até os joelhos. A neve parecia mais pesada a cada metro, como se o chão tentasse puxá-lo para baixo. O corpo já estava no limite, exausto pela cavalgada, pelo frio, pelo peso que agora carregava. A respiração queimava como fogo. Cada inspiração rasgava os pulmões. O ar gelado entrava duro, saía em nuvens curtas, irregulares. O peito doía. O coração batia forte demais, rápido demais. O cavalo avançava ao lado, mas sofria. Afundava mais do que ele, bufando, escorregando, lutando contra um terreno que não queria passagem. Os cascos desapareciam na neve fofa, e às vezes o animal quase caía, recuperando-se por puro instinto. A mulher estava pesada contra seu braço. O corpo dela pendia, sem força própria. A criança, pressionada contra seu peito, tremia de forma errática. Ele sentia o calor febril dela através das roupas molhadas, um calor fraco, desesperado. A morte caminhava ao lado dele. Não como algo súbito, mas como presença constante. Um peso invisível nas costas. Um sussurro no ouvido, prometendo descanso, silêncio, fim da dor. Bastava parar. Bastava deitar na neve. Bastava fechar os olhos por um momento. O corpo implorava por isso. Mas ele continuou. O vento aumentou de repente, como se tivesse vontade própria. Bateu de frente, depois de lado, depois girou ao redor, confuso e cruel. A neve entrou nos olhos, colou nos cílios, queimou a pele exposta do rosto. Entrou na boca também. Derreteu na língua, desceu gelada pela garganta, misturando-se ao gosto metálico do cansaço. Cada tentativa de respirar se tornava uma luta. Era como se a tempestade estivesse rindo. Rindo da fraqueza humana. Rindo da ousadia de alguém que acreditava poder desafiar a montanha, o frio, o tempo. O vento uivava, agudo, quase como um deboche, e a neve girava em redemoinhos que cegavam e desorientavam. Por um instante, o pensamento veio claro demais. Você não vai conseguir. Ele viu imagens rápidas, distorcidas. Um fogo apagando. Um cavalo imóvel sob a neve. 3 corpos esquecidos no branco eterno. Nenhum nome. Nenhuma história. A ideia de desistir se apresentou como alívio. Não como covardia, como descanso. Como solução simples para um problema impossível. Ele rangeu os dentes. Não respondeu ao vento. Não respondeu à dor. Não respondeu ao medo. Cada pensamento de desistência era empurrado para longe com um passo a mais. Com outro. E outro. Enquanto ainda pudesse dar um passo, ele não cairia. O chão cedeu sob seus pés sem aviso. Ele caiu de lado, afundando até a cintura na neve fofa. O impacto arrancou o ar de seus pulmões. Por um segundo longo demais, o mundo girou, branco e silencioso. A primeira reação foi proteger a criança. Ele girou o corpo instintivamente, apertando a menina contra o peito, usando as próprias costas como escudo contra o chão e o vento. O cotovelo bateu com força. O joelho protestou com dor aguda. A mulher gemeu baixo, um som quase inaudível, mas ainda vivo. Ficar ali era morrer. Ele cravou os dedos na neve, puxando o próprio corpo para cima. Cada movimento parecia impossível. O peso, o frio, a exaustão conspiravam juntos. Ainda assim, ele se levantou. Primeiro de joelhos. Depois de pé. As pernas tremiam. O mundo balançava. Ele apertou a criança mais forte contra o peito, inclinou a cabeça até quase tocar a dela e falou baixo, mesmo sabendo que talvez ela não ouvisse. Vocês não morrem hoje. Não era promessa para convencê-las.
Era promessa para si mesmo. Ele deu outro passo. E mais outro. Um homem pequeno contra algo muito maior, mas ainda em pé. Foi quando a sombra apareceu. Primeiro, parecia apenas uma mancha mais escura no meio do branco. Algo que não se movia como a neve. Algo fixo. Teimoso. Real. Ele piscou várias vezes, sem confiar nos próprios olhos. A fadiga brincava com a mente. Alucinações vinham quando o corpo estava perto do fim. Mas a sombra permaneceu. Conforme ele avançava, a forma se definia. Linhas retas demais para serem naturais. Um ângulo onde não deveria haver nenhum. Uma presença sólida em meio ao caos. Uma cabana. Pequena. Simples. Quase invisível contra a tempestade. Mas ali. Firme. Resistente. O coração do cowboy disparou, não de alívio, e mais de urgência renovada. Ver o abrigo não significava alcançá-lo. Não ainda. As últimas forças foram arrancadas de algum lugar que ele não sabia que existia. Os músculos queimavam. A visão estreitava. O mundo parecia distante. Cada passo agora era uma negociação com o próprio corpo. Uma exigência cruel. Uma cobrança final. A cabana estava próxima, mas não próxima o suficiente para garantir nada. Ele avançou mesmo assim. Porque chegar não garantia sobreviver. Mas não chegar garantia a morte. A mão do cowboy bateu na porta antes que a mente tivesse tempo de pensar. Madeira velha, áspera, dura como tudo naquela terra. Ele empurrou com o ombro, usando o pouco peso que ainda conseguia sustentar. A porta cedeu com um rangido longo. O calor o atingiu de uma vez, como um golpe invisível. Não era um calor confortável, não ainda. Era um choque. O contraste entre o inferno branco lá fora e o ar abafado da cabana fez o corpo reagir com violência. As pernas vacilaram. A visão escureceu por um segundo. Ele entrou mesmo assim. O vento tentou seguir, empurrando neve para dentro, mas ele bateu a porta com o pé, trancando o mundo lá fora. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Apenas o som distante da tempestade e a respiração irregular dos três. O interior da cabana era simples. Um único cômodo. Uma lareira apagada. Uma mesa torta. Um catre encostado na parede. Nada ali parecia preparado para salvar vidas. Ele cambaleou até perto da lareira e se ajoelhou com dificuldade. Colocou a mulher primeiro, apoiando-a com cuidado no chão. O corpo dela quase não reagiu. Depois, acomodou a criança ao lado, ainda envolta nos panos molhados. Os dois corpos estavam frios demais. Pálidos demais. Silenciosos demais. O cowboy respirou fundo, tentando controlar o tremor que tomava conta de tudo, e mãos, pernas, pensamento. Entrar na cabana não significava vitória. Apenas significava que agora a luta era diferente. Aqui dentro, qualquer erro seria final. Ele se moveu rápido, apesar do cansaço. Cada gesto precisava ser preciso. Não havia espaço para hesitação. Revirou um baú velho até encontrar cobertores grossos, ásperos, cheirando a fumaça antiga. Envolveu primeiro a criança, cobrindo-lhe os pés, as pernas, o torso. Depois, fez o mesmo com a mulher, deixando o rosto descoberto para que pudesse respirar. As mãos tremiam tanto que ele precisou parar por um instante, apertá-las uma contra a outra, forçando-as a obedecer. O frio ainda estava dentro dele. O esforço extremo cobrava seu preço. Ele se voltou para a lareira. Madeira seca. Um pouco de graveto. Um fósforo. O primeiro quebrou. O segundo quase caiu de seus dedos rígidos. No terceiro, a chama surgiu pequena, frágil, mas viva. Quando o fogo finalmente pegou, um som baixo de estalos encheu a cabana. O cheiro de fumaça se espalhou.
O calor começou a crescer devagar, como algo cauteloso, desconfiado. Ele colocou água para aquecer, aproximando um pequeno recipiente das chamas. Precisava de vapor, de calor constante, de qualquer coisa que ajudasse os corpos a voltarem. Cada segundo importava. Ele se ajoelhou novamente ao lado delas, ajustando os cobertores, afastando-os um pouco do fogo para não queimar a pele ainda dormente. Era um equilíbrio delicado demais. Calor em excesso podia matar tão rápido quanto o frio. As mãos dele não podiam errar. E não errariam. A tempestade continuava lá fora. Mesmo com a porta fechada, o vento uivava contra as paredes da cabana, sacudindo a estrutura como se quisesse arrancá-la do chão. A neve batia no telhado, constante, impaciente. Dentro, o tempo parecia diferente. O cowboy permaneceu ajoelhado, imóvel, observando. Contava respirações. Uma da mulher. 2 da criança. Longos intervalos. Curtos demais às vezes. Cada pausa fazia o coração dele apertar. Ele não dormia. Não piscava por muito tempo. Qualquer mudança mínima poderia significar o fim. A água começou a soltar vapor. Ele aproximou o recipiente dos corpos, com cuidado, permitindo que o ar quente envolvesse mãos e rostos. Pequenos gestos. Nenhum herói ali. Apenas vigilância. Minutos se arrastaram como horas. O corpo dele doía em lugares que não tinham nome. Os músculos estavam rígidos. A mente cansada. Ainda assim, ele se mantinha ali, como uma sentinela silenciosa. Esperar era mais difícil do que agir. Não havia luta agora. Não havia corrida. Só o risco constante de que, mesmo depois de tudo, não fosse suficiente. O fogo estalava abaixo. A luz dançava nas paredes. O mundo lá fora parecia distante, quase irreal. Aqui dentro, 3 vidas estavam suspensas no fio mais fino que existia. O som foi quase imperceptível. Um suspiro diferente. Um movimento mínimo. O cowboy se inclinou imediatamente, atento como um animal acuado. A mulher se mexeu. Os dedos dela tremeram sob o cobertor. O peito subiu e desceu com um pouco mais de regularidade. Os lábios se moveram, secos, rachados. Os olhos se abriram devagar, confusos, perdidos na luz tremulante do fogo. Ela piscou, tentando entender onde estava. Minha filha, sussurrou. A voz era fraca, mas estava ali. Viva! O cowboy respondeu sem hesitar, a voz baixa, firme, como se qualquer emoção maior pudesse quebrar aquele momento frágil. Vivas! Ele inclinou a cabeça em direção à criança, ainda envolta nos cobertores. A menina respirava. Ainda fraco. Ainda irregular. Mas respirava. O olhar da mulher se encheu de algo que não precisava de palavras. Alívio, gratidão, cansaço profundo. As pálpebras pesaram novamente, e ela deixou escapar um suspiro longo, rendido. O cowboy permaneceu ali, observando, sem comemorar. Ainda não. A noite não tinha acabado. O perigo não tinha ido embora por completo. Mas, pela primeira vez desde que entrará na tempestade, havia algo além do medo. Havia esperança. A noite se arrastou como uma ferida que se recusava a fechar. O fogo na lareira ardia abaixo, constante, lançando sombras longas pelas paredes da cabana. O cowboy permanecia sentado no chão, as costas encostadas na madeira fria, os olhos atentos a cada movimento, cada som, cada mudança mínima nos corpos diante dele. A febre da criança começou a ceder pouco a pouco. Não de uma vez, não como um milagre repentino, mas como algo cansado de lutar. O calor intenso sob a pele foi diminuindo, e os tremores ficaram mais espaçados. A respiração, antes curta e irregular, ganhou um ritmo frágil, porém real. A mulher respirava melhor agora. O peito subia e descia com menos esforço.
O rosto ainda estava pálido, mas a cor começava a voltar lentamente às faces. Às vezes, ela se movia levemente, como se o corpo reaprendesse a existir. O cowboy não dormia. Sempre que os olhos pesavam, ele se forçava a ficar alerta. Sabia que o perigo não acabava com o calor, sabia que a noite cobrava seu preço quando a vigilância falhava. Ele se levantava, colocava mais lenha, verificava os cobertores, tocava a testa da criança, sentia a respiração da mulher. O vento ainda batia do lado de fora, mas mais fraco agora. Como um animal ferido, cansado de atacar. O tempo parecia suspenso naquele espaço pequeno. Não havia passado nem futuro. Apenas aquele momento frágil, sustentado por fogo, silêncio e insistência humana. E ele permaneceu ali, acordado, porque algumas noites exigem tudo de um homem. O primeiro sinal veio no silêncio. O vento, que durante horas havia gritado contra as paredes da cabana, simplesmente cessou. Não de forma abrupta, mas como se tivesse perdido o fôlego. O mundo lá fora ficou quieto demais. O cowboy percebeu antes de ver. Levantou-se devagar, caminhou até a porta e a abriu apenas o suficiente para espiar. O branco ainda dominava tudo, mas não se movia mais. A neve descansava sobre a terra, pesada e imóvel. O céu, antes fechado, começava a clarear num tom pálido, frio, mas vivo. A tempestade tinha passado. Ele voltou-se para dentro da cabana. A luz fraca da manhã entrava pelas frestas, misturando-se ao brilho alaranjado do fogo quase apagado. A criança dormia. Um sono profundo, exausto, mas verdadeiro. O rosto já não estava azulado. A respiração era suave, constante. Viva. A mulher abriu os olhos pouco depois, confusa, mas consciente. Levou alguns segundos para entender onde estava. Quando percebeu a filha ao seu lado, respirando, seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. 3 sobreviventes. Nenhum grito de vitória. Nenhuma comemoração. Apenas a constatação simples, pesada, quase inacreditável. Eles tinham passado pelo inferno. E estavam do outro lado. O cowboy saiu da cabana por alguns instantes, deixando o ar frio da manhã tocar o rosto cansado. O mundo parecia diferente depois de tudo. Mais quieto. Mais lento. Ele olhou para as próprias mãos. Rachadas. Inchadas. Tremendo levemente. Eram mãos de um homem comum. Não de um herói. Não de alguém destinado a grandes histórias. Ninguém saberia o que acontecerá ali. Não haveria testemunhas. Não haveria canções. Talvez nem agradecimentos. Aquela mulher seguiria seu caminho. Aquela criança cresceria sem saber o quão perto esteve do fim. E ele continuaria sendo apenas mais um cowboy solitário nas trilhas do oeste. Ele não esperava recompensa. Nunca esperou. O que o movia não era glória, nem reconhecimento. Era algo mais antigo. Mais simples. Um entendimento silencioso de que, quando a vida se apresenta nas mãos de alguém, virar o rosto é uma escolha, e ele havia feito a outra. Ele salvou porque era certo. Mesmo que ninguém soubesse. Mesmo que ninguém lembrasse. Alguns atos não precisam de aplausos para serem verdadeiros. O sol começou a surgir lentamente por trás das montanhas, pintando o branco da neve com tons dourados. A fumaça subia preguiçosa da chaminé da cabana. O fogo lá dentro ardia abaixo, mais firme, assim como tudo que havia sido conquistado naquela noite. O cowboy permaneceu parado por um momento, observando. O silêncio agora não era ameaça. Era descanso. Dentro da cabana, 2 vidas continuavam. Fora dela, o mundo seguia indiferente. Mas algo tinha mudado, mesmo que invisível. Porque a tempestade havia feito tudo para vencer. E ainda assim, perdeu. Não para a força. Não para a violência. Mas para a decisão de um homem de não virar as costas.
Às vezes, a diferença entre a vida e a morte não é um milagre grandioso. É um passo a mais. Um corpo que não cai. Um coração que insiste. E quando o vento finalmente se cala, o que fica não é o frio. É o eco de um ato de misericórdia que o tempo não apaga. Se esta história tocou você, deixe seu like. Comente o que você faria no lugar desse cowboy. E se inscreva no canal para mais histórias do Velho Oeste, em onde a coragem fala mais alto que a morte. Porque às vezes, um único ato de misericórdia é mais forte que qualquer tempestade.